Olá, eu sou o pastor Erval, esse é o nosso programa Edificação. Meu muito obrigado aí por estar assistindo o nosso programa, ok? Mas, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para receber os nossos novos vídeos, amém? E principalmente esteja orando por esse trabalho aí para ser uma bênção na mão de Deus. Quero falar no vídeo de hoje com vocês a respeito de um assunto muito polêmico nas Escrituras entre os grandes eruditos teólogos da Bíblia Sagrada, que é o milagre de Betesda, registrado aí no Evangelho de João, capítulo 5, ok? Bom, amados, a arqueologia prova que esse tanque realmente existiu. Até hoje tem lá a estrutura do que sobrou desse local. No versículo de número 3 aí de João 5, a Bíblia diz que lá jazia uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos e coxos, né? Jazia, quer dizer, era um público que não tinha perspectiva de vida, estavam à deriva, mais próximo da morte do que da vida. Porque diz a Bíblia aí no versículo 4 que de tempo em tempo o anjo vinha, agitava a água, e o primeiro, e que era o único até então, que pulasse dentro do tanque é quem era curado. Então, dependendo da situação de cada qual, talvez nunca sairiam lá mais com vida. Como é o caso que tinha ali, vai dizer aí o verso 5, um homem que já estava ali há 38 anos. Gente, isso não é brincadeira. Uma pessoa de 38 anos é uma pessoa madura, adulta. Uma coisa medonha. 38 anos ele estava ali abandonado pela família, colegas, amigos, sociedade de uma forma geral. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-o deitado, perguntou a ele: queres ser curado? Essa expressão queres ser curado porque é o livre-arbítrio em nós. Então o Senhor não vem invadindo e fazendo nada na vida de ninguém se não há da parte dele o interesse, uma abertura, o buscar o milagre na vida da pessoa, ok? E aí ele, não entendendo e compreendendo a respeito do que Jesus falava, ele pega e diz: olha, não tenho ninguém aqui que pode me colocar aí no tanque quando a água é agitada, tudo tal. E você vê aí interessante, amados, é que Jesus não questiona a colocação dele sobre a vinda do anjo, a água movida e as pessoas que eram o primeiro a pular, que eram curadas. Jesus não refuta o assunto. Se isso realmente não era verídico, esse anjo não vinha, esse milagre não aconteciam, provavelmente Jesus já se posicionaria contra e já eliminaria ali, se fosse uma heresia, por completo o assunto. Essa era a posição de Cristo. Ele sempre confrontou saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei, veementemente. Mas a Bíblia diz, né, que na explicação ali do doente, o enfermo ao Senhor Jesus Cristo, Jesus não, chega para ele e diz: olha, toma o teu leito e anda. E aí, imediatamente, ele creu, tomou posse daquela palavra, se levantou, foi curado, restaurado desta enfermidade que o deixava de uma forma que, entre todos os ruins, ele estava ali entre os piores de todos e foi curado instantaneamente. Isso é uma coisa tremenda. Louvado e glorificado seja o Senhor, né? Como é que vai se explicar aí a restauração de um corpo, de um cidadão desse, instantaneamente? É uma coisa sobrenatural, não é verdade? Aí a pergunta é: por que inclusive os outros que estavam ali não foram curados? Analisando e prestando atenção, você percebe o seguinte: Jesus já tinha uma fama no meio
do povo judeu na época. E ele passou entre todo mundo ali e ninguém pediu a ele a bênção. Ninguém pediu a ele um milagre. Ninguém pediu a ele ajuda. E o interessante é que depois do Senhor Jesus curar esse paralítico, e todo mundo viu a cura daquele homem, e ele não mergulhou no tanque, o anjo não tinha agitado a água. Todo mundo ali praticamente viu a cena, o milagre sobrenatural acontecendo. Aquele homem ali estava há 38 anos, todo mundo conhecia. Então todo mundo viu o milagre ali acontecendo. Jesus saiu no meio de todo mundo, não foi invisível nada, e novamente ninguém se volta para ele, ninguém clama a ele, ninguém suplica, ninguém pede, ninguém implora um milagre para a sua vida também, e o Senhor Jesus Cristo sai. Então eu creio que ali eles tiveram uma oportunidade de orar, de clamar, suplicar e pedir a Jesus, da mesma forma como o Senhor atendeu a este paralítico que estava ali. E aí vem quando a Bíblia diz, amados, clama a mim, responder-te-ei. Quando a Bíblia diz, e tudo que você me pedir na oração, crendo e orando, você o receberá. E assim por diante, sucessivamente, a Bíblia fala-nos de que a pessoa tem que ter aqui na terra esta fé, esta busca e querer realmente na sua vida o milagre. Então só esse homem foi curado em Betesda, porque para os outros parece que aquilo não fez diferença nenhuma em Cristo Jesus. É uma coisa interessante, mas é uma realidade, né? Tem tantas coisas que acontecem assim que é brincadeira. E outra coisa que me chama a atenção é que diz aí no versículo 14, esse é um ponto que me chama muita atenção mesmo, é que mais tarde Jesus encontrou esse homem no templo e disse, olha, você está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Primeiro, ao ser curado, ele não procura a sua casa, ele não procura a sua família, ele não procura a sociedade. Ele vai para o templo, louvar, glorificar, exaltar e agradecer a Deus, obviamente, pelo que Deus fez na vida dele. Ele dá prosseguimento ao milagre que aconteceu nele. Não é como há nas igrejas pessoas que vêm, pedem, alcançam milagres, mas não permanecem. Recuam, retrocedem, voltam atrás, como semelhantemente são aqueles 9 leprosos dos 10 leprosos que o Senhor Jesus também os purificou e os curou. E Jesus faz observação para que ele não peques mais, para que não suceda coisa pior. Provavelmente o pecado foi o que levou esse homem a esta situação. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então é uma outra área com que a gente tem que ter cuidado na vida, porque o pecado é uma coisa que traz consequências sérias, severas, que pode levar a pessoa até perder a sua própria alma. Amém? Queridos, que Deus continue aumentando você na graça e no conhecimento, continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.